O FIA em Foco de hoje é o PMIS 11, esse fundo imobiliário da Paramis, que surgiu lá em 2023. Ele tem um patrimônio ainda bem pequenininho, são 137,6 milhões de reais. Eles têm uma base aí de 7.172 cotistas e recentemente eles entraram no IFIX, tem uma participação pequenininha de 0,086%. A liquidez média diária deles também ainda é relativamente baixa, 345,8 mil reais. A Paramis cobra uma taxa de administração e gestão tudo junto de 1,10% e cobram também uma taxa de performance. Essa taxa de performance é 20% do que exceder o maior entre o IPCA mais 3, e é a primeira vez que eu vejo uma taxa de performance sobre IPCA mais 3. A gente costuma ver IPCA mais 5, IPCA mais 6, e aí eles cobram o maior entre o IPCA mais 6, mais 3, aliás, e o IPCA mais o yield do IMAB 5. Então, claro que vai conseguir cobrar aí sobre o IPCA mais 3, né? Mas enfim, sobre a estratégia do Paramis Hedge Fund, o que é um hedge fund? Ele é um fundo que tem flexibilidade para investir em vários tipos de ativos. Ele não precisa se ater a 2/3 do patrimônio em imóveis, 2/3 do patrimônio em dívida. Não, ele pode ir alocando de acordo com o que o gestor ache necessário, né? Inclusive, essa classe de fundos, eles surgiram dessa necessidade de um cotista ter tudo em um fundo só. Então, ele não precisar ir se preocupando, não, a taxa de juros está subindo, eu vou alocar aqui, a taxa de juros está caindo, vou alocar aqui. Então, ele tem uma gestão profissional para fazer isso. Então, hoje, eles dividem o patrimônio em CRIs para carrego, que são aqueles que eles consideram mais conservadores, e aí esse é o carro-chefe, né, do fundo, tem 85% do patrimônio alocado em CRIs para carrego. Eles também têm para carrego cotas de outros fundos imobiliários, que são aqueles que vão pagar rendimentos constantemente. E aí eles têm 15% nessa classe de ativos. Daí eles têm algumas estratégias para ganho de capital, que é alocar em CRIs, que eles entendem que vão gerar algum retorno no curto prazo, e cotas de outros fundos imobiliários que estão com bastante desconto. Inclusive, esse mês, eles venderam o RZAC, que é um fundo que eles compraram no finalzinho do ano passado e tiveram um excelente ganho, acho que uma TIR de mais de 21%. Enfim, para essas estratégias, eles reservam aqui 10, 15% do patrimônio. Eles também podem, como eu falei, é um hedge fund, eles podem investir em debêntures, em LCI, LH, cota de SPE, permuta, várias outras coisas, mas o que eu gosto na carteira do PMIS é justamente isso, eles não inventam muita coisa. Tá aqui no básico do básico do básico, tá fazendo o simples e de forma que gera resultado para o cotista, né? Que no fim das contas é o que mais interessa. E agora vamos ver a carteira em si. Então, aqui é a carteira de CRI do PMIS. Eles têm 34 CRIs e a gente pode ver bem aqui. Eu destaquei bastante coisas aqui, mas por quê? Porque eles trazem uma planilha pra gente e eu abri essa planilha aqui e aí tem o detalhamento de cada um dos ativos. É bem interessante, você pode ler sobre eles. Eles também trazem um pouco disso no relatório, mas aqui você pode ver, por exemplo, as garantias, LTV, duration, tudo. O que eu fiz? Como eles trazem para a gente aqui a relação dos devedores, eles trazem aqui a maior posição em pulverizado. Eu particularmente não gosto disso. Então eu mesma tive o trabalho de ir lá na planilha e pegar todos os CRIs que são pulverizados, que eles não trazem aqui pra gente. Então eu destaquei todos eles e o único que se repete aqui é o Galeria Bank. E a gente pode ver aqui na planilha, ó, aqui, Galeria Bank, seção de carteira de recebíveis de operação de Home Equity. O que é o Home Equity? A pessoa vai lá, faz um empréstimo e dá a casa dela em garantia. E aí eles têm várias operações assim de residencial, de casa, inclusive casas em fazenda, tem várias coisas aqui. Eu aconselho que se você estiver estudando fundo, você tenha a curiosidade de abrir essa planilha, mas enfim. Eu queria saber não o que é pulverizado, mas eu queria saber o nome do devedor. Então eu peguei aqui, realmente o Shopping Metrô Itaquera é a maior exposição do fundo, com 5,2%, só que a segunda posição é justamente a Galeria Bank. Juntando os dois aqui, eles têm uma exposição de 4,1%. Ah, Emily, mas são CRIs diferentes, séries diferentes. Me dá igual. No fundo, a contraparte aqui é a mesma, é a Galeria Bank.
Então, eu preferiria que essa carteira tivesse os nomes aqui dos devedores, mas enfim. E aí a terceira posição ficou sendo a Solar Grid e o Urba Mezanino, que também é um outro CRI pulverizado. Todos esses que estão em amarelo são CRIs pulverizados. O que é um CRI pulverizado? Você tem vários devedores dentro de um mesmo CRI, o que pode, por um lado, diminuir o risco desse CRI. Então vamos lá. E aí a terceira posição é a Solar Grid e a quarta a Urba Mezanino. Só que as três maiores representam aqui, olha só, 13,3% de todo o patrimônio do fundo. É muito bem diversificada essa carteira. Tem alguns outros devedores aqui, ó, CSN, Mega Modas. Eu já trabalhei no Mega Modas, não se deixe enganar falando que é shopping, tá? Eles colocam lá que é shopping, mas é uma galeriazinha assim, basicamente é uma feira, tá? Grupo Mateus, tem alguns, por exemplo, o VILG, o HGRU. Em relação às taxas, olha só, tem umas taxinhas mais baixas, 8,5, 8,5, 7,6. Tem umas mais altas também, né? IPCA mais 10, mais 10,12. Mas assim, tem que correr um pouco de risco também, senão não vai ter uma rentabilidade interessante. Sem contar que a gente não sabe aqui quais são os CRIs que eles têm para curto prazo e para longo prazo. Então, as LTVs também são baixas, né? Relativamente baixas, olha só, 65, tem umas bem mais baixas. Lembre-se que a LTV extremamente baixa, ela pode representar um CRI mais arriscado, tá? A LTV um pouquinho mais alta pode ser um CRI mais conservador, mas isso vai depender muito de todos os fatores que a gente está analisando em um CRI, por exemplo, a taxa junto com a LTV, as garantias, que inclusive são boas, a maioria tem a alienação fiduciária, cessão fiduciária. Em relação às taxas, olha só, eles têm na marcação a mercado um carrego de IPCA mais 10,01% e CDI mais 3,93%. O que significa o carrego do fundo? Se eles decidirem, por exemplo, vender esse fundo agora, acabar com o fundo, eles vão ter um retorno com essa carteira aqui de IPCA mais 10,01%. Seria a rentabilidade que o cotista receberia. E CDI mais 3,93. Em relação ao portfólio de FIIs, eles têm aqui, por exemplo, CPTS, RZTR, TIGAR, eles estão muito expostos aos próprios hedge funds, né? Que normal, ele é um hedge fund e investe em FIIs da mesma classe. E tem alguns fundos muito interessantes, por exemplo, a RZTR eu gosto bastante, tem FII high grade, tem FII mais high yield, FOF, RZAC, que é o que eles venderam, né? Eu falei para vocês, e tem outros aqui que eles não trazem pra gente, provavelmente porque tem uma porcentagem muito, aqui ó, menos de 0,1%, então eles não trazem tudo aqui. E tem caixa também. Indexador, a gente já percebeu na carteira, né, que são mistos, então eles têm IPCA e também CDI, a maioria é IPCA, estão bem diversificados por securitizadora. Pode parecer que não, mas é importante. E os setores aqui residencial, tem muito CRI pulverizado, né? Pulverizado a maioria é residencial mesmo, loteamento, tem shopping, geração. Em relação a ganho de capital, eles trazem aqui pra gente desde o início do fundo, lá em 2023, eles já conseguiram gerar um lucro de 20 centavos por cota, lembrando que é um fundo base 10. Só esse mês foi 1 centavo, que foi a venda lá do RZAC. E aqui, ó, eles falam que tem 312 operações, justamente porque são pulverizados, né? Mas são 34 CRIs. Eu vou falar um pouco sobre os resultados do PMIs. Algumas coisas interessantes, por exemplo, olha só, em ganho de capital, eles já tiveram bastante ganho e quando eles resolveram realizar prejuízo, foi um prejuízo bem menor do que os ganhos. Então, no fim das contas, tem bastante lucro, né? A conta fecha no final. Eles não fazem nenhuma distribuição mirabolante, né? Não tem aquela coisa, nossa, vou distribuir 15 centavos, sendo que gerou 9. Gerou de resultado 10,2, distribuiu 10. Aí no mês que não gerou tanto, eles para linearizar usaram o que tinha de reserva e foram fazendo assim sempre, até que chegou aqui a um resultado acumulado de menos de 1 centavo, mas a gente pode ver que é o que eles trabalham, ó, sempre menos de 1 centavo. Em relação aos rendimentos distribuídos mensalmente, no último mês eles distribuíram 9 centavos, que foi o equivalente a 1,10% sobre a cota de fechamento do mercado. O próximo rendimento já vai ser bem maior, 11 centavos, vai ser pago aí no dia 14. E na distribuição mês a mês a gente pode ver que eles tentam o máximo possível linearizar os rendimentos. Claro que tem uns picos, tem umas quedas, é normal. Do início do fundo
Até agora, eles conseguiram distribuir R$ 1,86. Vale a pena investir no PMIs? Eu sinceramente achei a carteira desse fundo muito bem diversificada, tem pouca exposição ao mesmo devedor. Eu conheci esse fundo imobiliário quando eu estava estudando FII Infra e eu gostei bastante do RIF 11, que é o infra deles, também tem uma carteira muito bem diversificada e me parece que é uma característica dessa gestora trabalhar com uma carteira bem pulverizada, bem diversificada para mitigar o risco da concentração. Por enquanto, é uma estratégia que eles usam ali, uma carteira bem enxuta, né? Só tem CRI e fundo imobiliário, não tá inventando muita moda, eu gosto disso, tá fazendo simples e fazendo bem feito. Mas eu quero saber de você, você conhecia esse fundo imobiliário? Conta aqui pra mim nos comentários, aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.